Nosso evangelho de hoje é João 20, de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Pois bem, celebramos hoje o Pentecostes. No Antigo Testamento, o Pentecostes era a segunda festa das 3 grandes festas em que todo israelita tinha que comparecer diante de Javé. Êxodo 34, 23, outra informação, Deuteronômio 16, 16. No Código da Aliança, Êxodo 23, 16, que é chamada Festa da Colheita. Também a festa das primícias, da colheita do trigo. Celebrava-se os asmos e mais tarde a Páscoa. Em Êxodo 34, 22, também Números 28, 26. Em Deuteronômio 16, 10 e Números 28, 26, chamada também a festa das semanas, a Shavuot, a semana de semanas, né? A semana que é composta, por exemplo, eles têm sempre o 7º dia, então 7 semanas como que formando uma semana de semanas. Tá aí o Pentecostes para dar 50 dias. O Pentecostes era assim chamado essencialmente uma festa da colheita, por conseguinte uma festa alegre, Isaías 9, 2. Também uma festa de ação de graças, em que se dava graças a Deus pela colheita do trigo, que na Palestina começa mais ou menos 7 semanas depois que se meteu a foice na seara. Deuteronômio 16, 9. Também os 50 dias para a chegada ao Monte Sinai. Então, nesse primeiro momento se vê a festa como algo agrícola, algo ligado à agricultura, não é? No Pentecostes ofereciam-se as primícias do que foi semeado nos campos. Êxodo 26, 23, 16, 34, 22. Deuteronômio 10, ou Deuteronômio 16, 10 seguinte, que prescreve ofertas voluntárias, que eram consumidas no templo junto com os pobres e os levitas, aquelas primícias que eram oferecidas aos sacerdotes e aos pobres. Levítico 23, 17 a 20 também menciona outros sacrifícios. Havia uma reunião festiva, todo o trabalho era proibido nesse período, Levítico 23, 21, Números 28, 26. A essa festa, originariamente agrária, deu-se mais tarde, como a todas as demais festas, um sentido histórico, pelo menos desde o século II depois de Cristo. Interpretaram-na como sendo a comemoração da promulgação da lei mosaica no Sinai. Uma recordação tipo aniversário da promulgação da lei naquele monte. E na coleta das colheitas, a festa das tendas ou tabernáculos. Êxodo 23, de 14 a 17, Deuteronômio 16, 16. Então nós temos um primeiro sinal das primícias, no sentido na agricultura, preso à questão da agricultura, Israel. Depois a promulgação da lei, estabelecimento da aliança aqui no Antigo Testamento. Na realidade cristã, o dom do Espírito Santo com os sinais que o acompanham, o vento e o fogo, né? Isso aí está em linha
de continuidade com as teofanias do Antigo Testamento, principalmente lá no Monte Sinai, com Moisés, quando lhe é dada ou quando lhe são dadas as tábuas da lei, os mandamentos. Então, aquele mesmo movimento, aquele abalo, aquelas coisas como que acontecendo agora também com os apóstolos. Um duplo milagre realça o sentido do acontecimento. Primeiro, os apóstolos se exprimem para contar as maravilhas de Deus em línguas. Atos 2:4. O falar em línguas é uma forma carismática de oração que se encontra nas comunidades cristãs primitivas. Em seguida, embora ininteligível em si, como em 1 Coríntios 14, de 1 a 25, esse falar em língua é compreendido por todos os que estão assistindo. Esse milagre de audição é um sinal da vocação universal da Igreja, pois esses ouvintes vêm das mais diversas regiões, como diz Atos 2, de 5 a 11. Agora, a intencionalidade da narrativa, isso é importante. Primeiro, verificar a promessa do Espírito que Jesus fez e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui, de fato, a realização da promessa. O Antigo Testamento se realiza no Novo, que Cristo realiza e planifica, e agora dando o maior dom da Páscoa, que é o Espírito Santo. Como Pedro recorda no primeiro querigma, primeiro anúncio, que segue ao acontecimento de Pentecostes, conforme Joel 3, de 1 a 2. Depois constata a força do Espírito que atua na missão evangelizadora e na vida da Igreja, já desde o princípio da mesma, da Igreja. O Espírito Santo é quem age. A finalidade básica do ensaio histórico-teológico, que é o livro dos Atos. O Espírito, como primeira testemunha, dá o aval ao anúncio e testemunho dos apóstolos sobre Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Senhor glorioso e autor da salvação humana. Proclama, na festa aniversário da promulgação da lei mosaica, a vigência da nova lei de Cristo e do seu Espírito, a nova aliança e Páscoa seladas na pessoa e sangue de Cristo Jesus, ressuscitado, glorioso e atuando por seu Espírito. Então não se trata aqui de um aniversário, no caso do Novo Testamento, como fazia o judaísmo, como fazem ainda aqueles que não se tornaram cristãos. Eles ainda estão ali relembrando o dom da lei, no monte, a aliança, também aquele sentido de festa agrícola, tudo aquilo está presente, mas agora não. Agora se trata da nova aliança. E aqui nós temos também um sentido de recriação. Vamos ver nos detalhes, Consequentemente, expressa a universalidade do novo povo de Deus, que ainda não havia saído dos limites do judaísmo. É uma ação dinâmica do Espírito que realiza a unidade na pluralidade de línguas, raças e culturas, porque vemos ali os apóstolos cheios do Espírito Santo, falando em línguas, e aí aqueles povos de várias nações escutando nas suas línguas, Quer dizer, já é esse prenúncio da missão evangelizadora do ide pelo mundo inteiro, a mensagem que deve ser anunciada por toda parte. Há também uma oposição aqui a Babel, porque lá houve a multiplicação das línguas e o não entendimento mais. E aqui é a unificação. Todas as línguas agora compreendem naquela unidade estabelecida pelo Espírito Santo. Um outro dado, os carismas. E aqui nós temos alguns critérios. Critérios de autenticidade. Aí vem para a autenticidade o critério
doutrinal e, ao mesmo tempo, um comunitário. No doutrinal vem a confissão pascal da fé. Qual é essa confissão? Dizer que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. Não é César o Senhor, porque aí já se combate essa divinização do imperador romano, de tudo aquilo que é colocado como os demiurgos e potências superiores do sincretismo helenista de então. Não, o Senhor agora é Cristo. O Senhor que veio, veja como liga encarnação, morte e ressurreição, morreu por nós e ressuscitou por nós. É a grande proclamação do senhorio de Jesus Cristo. E assim os evangelhos o fazem. Até mesmo Tomé, quando diz, meu Senhor e meu Deus. Depois Isabel, quando diz, de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Então, o Senhor é Cristo, E aqui é o contrário do imperador e das divindades gregas. Aquele que faz esta confissão de fé cristã está animado pelo Espírito. Então é na potência do Espírito que vamos enxergar verdadeiramente quem é Jesus. Dar aquele passo para além do homem Jesus, do profeta Jesus, para o Senhor Jesus. O Senhor e Deus é o Deus que se fez carne. Essa compreensão de que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ela vai ser de modo precisa, clarificada, esclarecida pela ação do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 12, 3, na segunda parte do versículo 3º, vai nos trazer essa informação do senhorio de Jesus. E o segundo critério, o comunitário, Em todo carisma que serve ao bem comum do grupo de fiéis, manifesta-se a ação do Espírito Santo. E aí nós vamos ver os carismas de modo geral. Em cada um deles, Cada um tem o seu temperamento, na unidade da mesma fé, do mesmo Senhor, do mesmo batismo, a verdade é a mesma, mas os carismas são diferentes. Um é sacerdote, um é profeta, o outro está na missão de família, o outro está conduzindo uma comunidade, o outro está evangelizando pelo mundo inteiro e assim sucessivamente. Os carismas, por exemplo, dos institutos religiosos, dos mosteiros, das comunidades, novas comunidades e tantas coisas, tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Depois, os princípios de ação. E aqui nós temos pluralidade dos carismas, dos ministérios na comunidade, algo que já é trazido por São Paulo. Contra a tentação de monopolizar o Espírito não pode ser monopolizado, Na verdade, é a liberdade em si, seja por parte da autoridade eclesial, seja por parte de qualquer membro da comunidade. O que é que Paulo nos diz? Paulo afirma sem discriminações. Em cada um manifesta-se o Espírito para o bem comum. Para o bem comum. O Espírito é a variedade, não monotonia informal. É riqueza, não pobreza. Deve-se respeitar a cada um em seu carisma, personalidade cristã dentro da liberdade dos filhos de Deus. Também ligado à autoridade eclesial, compete ao juízo da autenticidade dos carismas, serviços, ministérios, não para sufocar o Espírito, mas para testar tudo e conservar o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:12, 19, 21, a Lumen Gentium 12, 2. A unidade dos carismas, a diversidade de carismas autênticos nos membros da comunidade não impede a unidade dentro da mesma. Os carismas são diversos, mas o que eles tensionam é a mesma coisa, é a salvação. Então, a verdade é uma pessoa, portanto, é a mesma verdade. Diversidade de carismas, a verdade é a mesma. O Senhor é o mesmo. Porque os diversos dons e serviços coincidem em sua origem e finalidade. Parte do mesmo Espírito tende para o mesmo Deus. Sua origem é o Espírito de Deus, no qual todos fomos batizados para constituir um só corpo. E a sua finalidade, edificar a comunidade. Então, a diversidade não é para o confronto e a competição, mas para a unidade e a complementaridade. Então, isso é muito importante observar dentro do Pentecostes, o Espírito, quando nos é dado. Qual o sentido desse acontecimento?
nós temos aqui 5 pontos. Primeiro, efusão escatológica do Espírito. Segundo, coroação da Páscoa de Cristo. Terceiro, congrega-se a comunidade messiânica. Quarto, comunidade aberta a todos os povos. E o quinto, o começo de uma missão. Então, como efusão escatológica, cita o profeta Joel 3, de 1 a 5. Pedro mostra isso, não é? Coroação da Páscoa, segundo a catequese de início, o Cristo morto, ressuscitado e exaltado à direita do Pai, completa sua obra derramando o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre a comunidade apostólica. Pentecostes como plenitude da Páscoa. Congrega-se a comunidade messiânica, os profetas já anunciavam que os dispersos seriam reunidos no Monte de Sião. E assim a Assembleia de Israel estaria unida em torno de Javé. Então, Pentecostes realiza em Jerusalém a unidade espiritual dos judeus. Atos 2, 42. A comunidade é aberta a todos os povos. Então, o Espírito é dado visando um testemunho a ser levado até às extremidades da terra. O milagre de audição realça que a primeira comunidade messiânica se estende a todos os povos. Pois veio o Pentecostes pagãos, Atos 10, 44, demonstrar cabalmente isso. A divisão que ocorreu em Babel encontra aqui sua antítese e seu fim. O começo da missão. Pentecostes congrega a comunidade messiânica, também é o ponto de partida de sua missão. O discurso de Pedro em pé com os 11 é o primeiro ato da missão dada por Jesus. Ireis receber uma força, o Espírito Santo. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até nos confins do mundo. Atos 1, 8. E os santos padres comparam este batismo no Espírito Santo a uma espécie de investidura apostólica da Igreja. Ao batismo de Jesus, teofania solene no começo de seu ministério público. Mostraram que em Pentecostes foi dada a nova lei à Igreja. Essa lei é o Espírito de Deus, é a água que Jesus Cristo tem para dar, como disse a samaritana. Ele, como o poço, a fonte, o Espírito Santo que é dado do Pai e do Filho para a santificação, condução, iluminação e lei absoluta para os cristãos. E aqui se realiza a nova criação. A criação feita é recriada, como diz Santo Atanásio, a recriação, essa nova humanidade que tem como lei o próprio Espírito Santo, Cristo como cabeça e o Pai como meta, objetivo supremo. Esses temas não estão expressos em Atos 2, mas se fundamentam na realidade, a ação interior do Espírito e a recriação que ele concretiza. Basta ver isso já no batismo. Recebemos o Espírito e o Espírito nos configura a Cristo, nos insere em Cristo, nos diviniza, e nos impulsiona pelo mundo, nos fazendo filhos no Filho, através do Filho. O Pentecostes é, portanto, mistério de salvação. O aspecto exterior da teofania foi passageiro. O dom feito à Igreja é definitivo. Então, isso é um dado importante. O Pentecostes inaugural inaugura o tempo da Igreja. Começa a Igreja. Na sua peregrinação, encontra o Senhor. Constantemente dele recebe o Espírito que a congrega na fé, na caridade e a santifica e a envia em missão. Dá-lhe a palavra e os sacramentos. A Igreja agora vive com essa palavra, dada e inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo atualiza Cristo. Cada sacramento é a ação de Cristo em nós. Então, atualiza Cristo em cada sacramento com as suas características próprias. Pentecostes vem, num primeiro momento, como sopro do Espírito Santo. Cristo sopra sobre eles e fala-lhes. E agora uma manifestação grandiosa em Jerusalém, em Atos 2, de 1 a 3. Então percebemos essa
passagem do Pentecostes hebraico ao cristão naquelas mudanças que lhes são próprias. O Shavuot, lá para os judeus, Pentecoste 50, não é? O 50º dia, quando acontece esse milagre. E o Pentecostes é em grego, né? Shavuot é em hebraico e em grego Pentecostes. Depois, aqui nós temos, como já disse, a nova humanidade, a recriação de tudo pelo Espírito Santo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.